É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta hoje para fazer o encerramento do capítulo 2 da carta aos Efésios. Você ainda que não assistiu os nossos estudos, é só acessar o canal Ailson Borges e lá já está gravado todos os outros estudos da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, quem a escreveu foi o apóstolo Paulo, no ano 61 a 62 depois de Cristo. Ele, quando a escreveu, estava preso na prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e foi o apóstolo Paulo quem fundou a igreja de Éfeso no ano 55 depois de Cristo, em sua segunda viagem missionária a Éfeso. E o apóstolo Paulo ele volta em sua terceira viagem missionária a Éfeso para consolidar os cristãos de Éfeso, para dar um fundamento. E ele fica lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, por cerca de 3 anos. E a cidade de Éfeso era uma metrópole, era uma cidade grande, próspera, rica. Na época de Paulo havia cerca de 300 mil habitantes. E a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Também a cidade de Éfeso era considerada a 4ª maior cidade do Império Romano. Na época de Paulo, quem dominava era o Império Romano. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 2 da carta aos Efésios. A partir do versículo 16, o apóstolo Paulo lhe diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando aqui o apóstolo Paulo diz reconciliando com ele próprio em um só corpo, está se referindo ambos aqui aos judeus e aos efésios, também se referindo aos judeus e todas as outras nações, porque na época de Paulo a raça humana era dividida em 2 categorias: circunciso, que era o povo judeu, o povo de Israel, e incircunciso era todas as outras nações. E Jesus, Deus, através de Jesus, ele reconciliou consigo mesmo toda a raça humana, aquelas pessoas que aceitam Jesus, aquelas pessoas que se convertem a Deus, aceitando a Cristo Jesus, seja ela judeu ou não, seja brasileira, seja pertencente ao país da França, da Índia, ao país da África, ou seja, todas as pessoas agora que aceitam Jesus, não há mais uma divisão, não há mais uma barreira, ela não é mais colocado nela um título de circunciso ou incircunciso. Essas pessoas agora, ela aceitando a Jesus, ela é reconciliada com Deus em um corpo, ou seja, torna-se a igreja de Jesus Cristo, torna-se a igreja de Deus. Quando fala aqui em um corpo, ele está usando essa metáfora para se referir à igreja. A igreja é considerado o corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12. E Deus ele fez essa reconciliação. O meio foi a cruz. A cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz trouxe essa reconciliação. Houve 2 efeitos. A cruz de Cristo causou 2 efeitos: o efeito vertical e o efeito horizontal. No efeito vertical, Deus reconciliou o homem mesmo com ele próprio, consigo. Contudo, no sentido vertical, a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz, houve esse efeito horizontal, trazendo, derrubando a parede de separação que havia entre os homens, que havia entre os judeus e os gentios. E o versículo 16 diz que ele, Deus, reconciliou em um só corpo os judeus e os gentios. E o meio foi a cruz.
Então diz isso, verso 16. E diz assim, reconciliar-se ambos em um só corpo. Então, ambos em um só corpo está se referindo aqui à igreja. O corpo é considerado uma metáfora que o apóstolo Paulo faz para se referir à igreja. Deus agora uniu ambos em um corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, ou seja, toda a inimizade que havia entre o povo judeu e o gentio. Jesus, ele derrubou essa parede de separação. Jesus, ele cumpriu a lei cerimonial. E no templo havia uma parede que separava o gentio dos judeus. Era o pátio do gentio. Mas Deus, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei e satisfez a justiça de Deus. O verso 17 diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Então Jesus, ele não só derrubou a parede que separava, mas também proclamou paz, trouxe paz, não só aos que estavam longe, mas também aos que estavam perto. Quando diz isso, que não só aos que estavam longe, mas também aos que estavam perto, isso não é no sentido geográfico, não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. Havia uma separação entre Deus e os homens, mas Cristo Jesus, Deus através de Jesus, ele trouxe paz aos gentios e aos judeus. É por isso que nós hoje temos acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz que nós temos que ter intrepidez ao entrar na sala do trono pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Verso 19: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Jesus, ele nos reconciliou com o Pai através da sua morte, através da cruz, e ele trouxe paz também. E o versículo 18 diz que por ele, por Jesus, ambos, ou seja, os judeus, os gentios, agora têm acesso a Deus em um só Espírito. Quando dizem um só Espírito, é através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos agora acesso a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26, verso 27, diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí diz que Deus, que conhece a intenção do Espírito, a mente do Espírito, sabe o que é que o Espírito quer dizer quando ele intercede por nós junto ao Pai, junto a Deus. Então diz isso, o versículo 18. Porque por ele, ou seja, por Jesus, ambos, judeus e gentios, têm acesso a Deus por um só Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, antes de subir aos céus, antes de ser assunto aos céus, ele disse que iria enviar outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. E Jesus disse que não iria deixar os discípulos órfãos, mas queria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Isso está em João capítulo 16. Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, dos santos e sois da família de Deus. Assim já não sois mais peregrino ou estrangeiro, mas sois concidadão dos céus e sois da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus, louvado seja Deus. Por quê? Porque outrora, antigamente, os efésios, os gentios, eram considerados estrangeiros, eram considerados peregrinos, não eram concidadãos do santo, não pertencia à família de Deus. Quando diz que
vós, ou seja, vocês agora não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas sois da família de Deus, sois concidadãos dos céus, é porque agora os cristãos, os efésios, nós, ao aceitarmos a Jesus, nós temos agora uma cidade celestial, nós temos uma pátria celestial. E sendo assim, agora nós somos concidadãos dos santos, nós somos concidadãos dos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o versículo 19 diz isso: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando Paulo ele fala isso para os efésios, isso também se refere a aquelas pessoas que aceitaram Jesus e que aceitam Jesus. Essas pessoas estavam longe, eram estrangeiros, eram peregrinos para com Deus, mas no momento, na hora em que levanta a mão, aceita Jesus, essas pessoas não são mais estrangeiros, não são mais estranhos, não são mais peregrinos, mas agora faz parte da família de Deus. Agora são concidadãos dos santos, faz parte da pátria celestial. E um dia nós iremos estar junto, louvando, exaltando ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus na pátria celestial. O versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os efésios agora estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O versículo 19 diz isso, e diz: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja, os efésios, a igreja de Éfeso, os efésios e a igreja hoje, ela está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, e sendo Cristo mesmo a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz que não se pode colocar outro fundamento além do qual está posto Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento de cada cristão. E ele é considerada a pedra angular. Em um profeta Isaías, o próprio Senhor, ele diz: eu assentei uma pedra preciosa, uma pedra provada, uma pedra de esquina, uma pedra angular em Sião, se referindo a Jesus Cristo. O versículo 22 do Salmo 118 diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, se referindo a Cristo Jesus. Os governantes de Israel, os sacerdotes, os governadores, os escribas, rejeitaram a pedra angular, se referindo a Jesus Cristo. Quando Jesus veio, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12, diz isso, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que receberam, ou seja, aceitaram a Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filho de Deus. Então, como diz Salmo 118, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra angular. Na época de Paulo, toda construção, todo edifício tinha que ter uma pedra angular. Se não tivesse uma pedra angular, esse edifício, essa estrutura não estava segura. Então, quando Paulo ele diz no versículo 20 que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, está fazendo uma metáfora aos tempos, à sua época, na construção eram construídas com a pedra angular, uma pedra de esquina. Antes de fazer qualquer edifício, qualquer construção, era lançada uma pedra de esquina, uma pedra angular. E a partir daquela, todo o edifício, toda a construção iria ser erguida
de forma segura e de forma correta. Então hoje Cristo Jesus é a pedra angular e nós somos a pedra viva. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz que nós também somos pedras vivas. Então a igreja não está edificada em Pedro, não, a pedra está edificada em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Redentor. Verso 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário de Deus. Então hoje a igreja não é um edifício físico. Hoje nós somos um edifício espiritual, um edifício constituído de pessoas vivas, como disse 1 Pedro 2, verso 5, que nós somos pedra viva. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, o fundamento. E nós, como pedra viva, nós estamos sendo erguidos para edifício de Deus, para a construção de Deus, para o prédio de Deus, para o santuário que Deus venha habitar. O versículo 21 diz isso: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, se referindo à igreja universal, quando ele diz todo edifício cresce bem ajustado para o santuário de Deus, ou seja, para a morada de Deus. Estava se referindo à igreja que faz parte todos aqueles que aceitam Jesus de todas as nações,